saúdo. Ó Maria Imaculada, mística rosa da apresentação, celeste jardineira de Natal, vejo-te afinal entre as nuvens de preces, flores e benjoim. Recorda-te de mim, do rio que embalou teu sono primeiro, neste belo floral de solo brasileiro, esplêndida alvorada. Vem dormir novamente embalada em minha alma, vem ouvir no meu seio a canção que te apraz, vem sentir novamente o meu beijo azulado, fica junto de mim, visão pura e querida, hóstia azul do meu sono. Reconheço-te sim, Sereno Potengi. Foi aí junto de ti, vendo enflorar-se o espaço de açucenas, preces dos pobres, simples e serenas, que fui chamada, ó nome venturoso, de doce virgem da apresentação. E se assim tu ficaste eternamente azul, e se este teu cintilar tem perenal encanto, foi porque te deixei a fimbrear o meu manto, para espelhares nele o Cruzeiro do Sul. Fundada às margens do rio Potengi, Natal surgiu da necessidade de expulsar os franceses do litoral brasileiro no período das coroas ibéricas. O rei determinou a construção de uma fortaleza para proteger a Barra do Rio Grande e a fundação de uma cidade a 1 légua da fortificação. No dia 25 de dezembro de 1599, nascia então a cidade do Natal e a construção do primeiro templo da região. A história dessa igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação se confunde com a história da cidade do Natal. Na verdade, essa igreja é um marco referencial, o ponto de partida da cidade. Como é típico das cidades portuguesas, ela é o marco zero. Mas a história de Natal não começa por acaso. Nós estávamos em um contexto de união ibérica, união de Portugal e Espanha sob uma só coroa, e existia na costa do Rio Grande do Norte uma presença francesa de corsários. Era o interesse da coroa portuguesa expulsar essa ocupação estrangeira que poderia se tornar uma ocupação permanente aqui na costa. Então foi ordenado pelo rei ao então capitão-mor de Pernambuco, Mascarenhas Homem, que organizasse uma expedição de conquista da capitania do Rio Grande, construção de uma fortaleza e a edificação de uma cidade. E uma primeira igreja primitiva, uma igreja de proporção menor que nós temos hoje, uma capelinha, que é um projeto de um dos padres que vieram na expedição do Mascarenhas Homem, o jesuíta Padre Gaspar de Sampérez. O mesmo autor da Fortaleza dos Reis Magos, ele fez o desenho dessa igreja e construiu para a fundação da cidade a capela, mas nunca uma capelinha de taipa coberta de palha. Era uma capela sólida, de pedra, que os alicerces ainda existem e estão aqui visíveis, que ficaram após a restauração. A cidade seguia um itinerário como uma cidade pobre ainda em formação, quando em 1633 ela sofre a ocupação holandesa. Os holandeses, para não perder seus investimentos na cana-de-açúcar do Nordeste, decidem invadir essa região, invadem a capital de Pernambuco e estendem esse domínio para cá. Com a invasão holandesa, a cidade perde o nome de Cidade do Natal e passa a ser chamada de Nova Amsterdã. E a igreja é convertida em um templo protestante, calvinista. O padre se refugia no forte e acaba sendo preso, a população tenta fugir da cidade e é capturada, e nós temos, em 3 de outubro daquele ano, 1645, o famoso Massacre de Uruaçu.
A população resistente de Natal, junto com o seu pároco, é levada rio acima para um lugar desabitado, uma praia chamada Praia de Uruaçu, na beira do rio, e lá eles foram martirizados. Vai ser quando o povo de Natal vai pedir uma esmola ao rei, já em 1673, para a reconstrução da igreja. Nós temos aí a nossa primeira grande ampliação desse templo. Os braços de um rio vêm trazer a alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-lo. Tu quiseste um dia trazer alegria ao nosso cantar e vieste, Maria, com Jesus nos braços, nas ondas do mar. Pescadores te acharam, com amor te acolheram, ó Mãe sem igual. Entre o Potengi e as águas tranquilas do mar de Natal, escolheste por amor nossa terra pra aqui vir morar. Virgem Mãe do Senhor, aos teus pés nós viemos rezar. Apresentando-se aos pescadores em um caixote encalhado, a imagem encontrada anunciava a alvorada e o tempo da graça. Afinal, no destino que ela portasse, não haveria desgraça. No dia 21 de novembro, que era dia da padroeira, pescadores encontram às margens do rio Potengi uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Por ser um dia da padroeira, essa imagem é trazida para cá e ela passa a ser venerada popularmente como Nossa Senhora da Apresentação, o título da padroeira da cidade. De fato, o que nós colhemos daquele dia é a tradição oral que chegou até nós pela piedade religiosa do povo da cidade do Natal. Recolheram na Pedra do Rosário, naquelas primeiras horas de 21 de novembro de 1753, e trouxeram-na justamente para a pequena ainda igreja dedicada à apresentação de Nossa Senhora. Ali começa então todo o amor, o carinho, a devoção do nosso povo por Nossa Senhora da Apresentação. Para a senhora, quem é Nossa Senhora da Apresentação? É muito milagrosa, tem feito muito milagre de Natal, muito milagre de Natal, por sinal estou agradecendo, fiquei muito feliz desse que vocês me convidaram para entrevistar. Segundo alguns autores como Câmara Cascudo, nessa igreja antes tinha um quadro da apresentação de Nossa Senhora, que vai ser substituído pela belíssima imagem encontrada no rio. E aí começa uma história de devoção e a cidade começa a ganhar corpo em torno desse templo, em torno dessa igreja. A igreja matriz que conhecemos hoje pouco se assemelha ao núcleo original construído em 1599, ano da fundação de Natal. A capelinha construída no Brasil Colônia passou por inúmeros reparos, obras de melhoramento e ampliação, e apesar de tantos percalços, resistiu e foi um berço para o crescimento da Cidade do Sol. E a cidade começa a ganhar corpo em torno desse templo, em torno dessa igreja. No século XIX, nós vamos ter a última grande ampliação da igreja de Nossa Senhora da Apresentação, com finalmente a construção da sua torre. A igreja agora é símbolo de uma capital que quer se modernizar, que quer se abrir. Quando saiu das águas do Potengi, naquele 21 de novembro de 1753, até os dias de hoje, a padroeira ganhou vestimentas equivalentes aos costumes de cada época. Adaptou-se ao figurino do seu povo, escondendo por anos suas vestes reais.
Foi no ano de 2003, a partir do primoroso trabalho liderado pelo professor Hélio Oliveira, que os nossos olhos redescobriram a sua aparência original. No entanto, a iconografia da nossa apresentação é Joaquim e Ana apresentando Maria ao templo. Então, ela está ladeada por Joaquim e Ana sendo levada ao templo. Neste caso, é uma Nossa Senhora do Rosário, que já é a Nossa Senhora com o menino Jesus no braço esquerdo e na mão direita portando o rosário. É uma imagem portuguesa, feita de uma madeira chamada castanho, conforme as análises foi feita no Instituto Tecnológico de São Paulo, e ela estava com 4 ou 5 repinturas e fizemos uma prospecção e chegamos à sua pintura original. No período barroco usava muito isso, o azul e o forro vermelho, que é essa cor de contraste, o azul e o vermelho, né? A sombra, o claro e o escuro. Então isso foi bastante significativo, foi um resgate estético para a cidade do Natal, porque a imagem estava totalmente deformada do ponto de vista estético, e recuperamos toda essa leitura. Como a Catedral Nova foi criada, então a imagem original teve que ir para lá. E tinha que se ter uma imagem para se colocar aqui. Ora, estamos falando da primeira igreja, da primeira paróquia, e tinha que se dar também uma relevância à imagem que viria para ser colocada aqui. Assim sendo, é procurado um artista em Pernambuco, mais precisamente em Recife, que faz a imagem a réplica, digamos, a primeira réplica mais original da imagem de Nossa Senhora da apresentação. Então essa imagem chega aqui na década de 80, no final dos anos 80, e fica até o ano de 91, quando é algo dado um fato histórico, que é quando o Papa João Paulo II vem para aqui para presidir o Congresso Eucarístico Nacional, e essa imagem é levada para lá, onde é abençoada por ele, e ele dá de presente a ela este terço, o qual ela tem aqui na mão dela. Então é uma imagem, depois da imagem original, podemos dizer a imagem que tem maior relevância no termo da historicidade da devoção à Nossa Senhora da Apresentação aqui em nossa arquidiocese. O que muitos não sabem é que originalmente a simples capela era feita de pedra e palha e não possuía portas até 1614. Difícil de acreditar, não é? Por anos o seu estado foi precário. Felizmente, a fé e o zelo do vanguardista Monsenhor Agnello foram maiores do que qualquer empecilho. Incansavelmente, ele buscou auxílio para a conservação do templo e conseguiu realizar importantes obras para a sua recuperação, iniciadas em 1994. Já houve tanta restauração que a gente não sabe qual é a referência atual. De qualquer modo, lembra a ação missionária e apostólica da igreja aqui no centro da cidade. Então, atualmente estamos fazendo esforço para manter viva essa igreja como prédio, edifício, mas como centro de amor, de oração, de fé, de celebração. Tudo isso é importante para nós, para a igreja, para nós cristãos. De modo que, então, continuamos restaurando e a restauração começa dentro de cada um de nós. Porque essa igreja ela é tombada pelo Estado. À época, eu era diretora do Centro de Documentação Cultural da Fundação Zé Augusto, que é um centro que cuida da parte de tombamento e de proteção dos bens tombados e dos bens de interesse para tombamento. A Fortaleza dos Reis Magos, que também é um bem tombado pelo IFAM, é o tombado em nível nacional, ele também está subordinado a esse Centro de Documentação Cultural, que eu não sei nem se ainda tem esse nome, tinha nessa época, né, em 94. E tinha uma equipe de arqueólogos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que estavam fazendo serviços de prospecção arqueológica dentro da fortaleza. E dentro desse Centro de Documentação Cultural tinha um núcleo de restauração e museus que era, e acredito que ainda seja, coordenado por Hélio de Oliveira.
que é o nosso grande restaurador aqui no estado. Então, a igreja iniciou o trabalho de restauração e a fundação não tinha sido informada, porque, sendo ela tombada, ela precisava que a fundação orientasse nos serviços de restauração. E, para a felicidade nossa, chegamos aqui exatamente no dia que estava sendo retirada a pedra fundamental, que na verdade era uma pedra com um trabalho muito bonito, uma pedra que atravessava toda a parede posterior da igreja, que para o lado externo era a pedra de fundação e para dentro da sacristia era um lavabo. Essa pedra foi quebrada e incorporada às paredes mesmo da igreja. E durante a restauração foi uma discussão, foi um trabalho multidisciplinar, muito interessante, porque tinha profissionais, tinha o engenheiro da obra, tinha o restaurador de bens móveis e imóveis, tinha os arqueólogos, tinha arquitetos. Então, esse trabalho multidisciplinar facilitou muito a ideia que a gente queria deixar à igreja. A igreja é esse monumento tão antigo de Natal, tão antigo quanto a Fortaleza dos Reis Magos, ele poderia muito bem se transformar nesse exemplar didático que ele está aqui, com todas essas etapas construídas, mostradas hoje com essas marcas que estão no chão e nas paredes, inclusive pintura a ouro, que é o que existe ainda, está aqui. Eu fiquei encarregado da parte dos bens móveis integrados, sobretudo no que consiste os 3 arcos cruzeiros, o arco cruzeiro e os 2 arcos das capelas laterais, a do Santíssimo e a de Nosso Senhor do Bom Passo, Senhor dos Passos. E no momento que começamos a fazer a prospecção e identificar que esses arcos tinham até 18 camadas de tinta, e quando chegamos no final, que era uma pintura que imitava o mármore em tons de azul esverdeado, então foi uma emoção maior ainda quando começamos a trabalhar e incorporar na proposta de restauração a retirada desses elementos que estavam interferindo na leitura, não só do ponto de vista das argamassas que estava encobrindo o arco cruzeiro por conta dos 2 altares colaterais com argamassa, como os demais que estavam cobertos de tinta. Tendo me tornado funcionário da paróquia, eu auxiliava na secretaria e naquele momento criamos também a função de arquivista. Então, isso foi me dando condições de ir me ligando aos fatos históricos da igreja, e eu me lembro bem que, passada aquela restauração, entre os anos de 94 e 95, no ano de 1999, o Monsenhor Agnello empreendeu uma primeira obra já de revitalização do serviço que havia sido feito há poucos anos. Foi um grande serviço de pintura, e eu me lembro bem, para que refizéssemos a pintura de paredes e portas, fizemos a pesquisa com base nas tintas utilizadas no momento da restauração, para se garantir a fidelidade. Foi o momento que, por exemplo, foram restaurados os vitrais, são peças de um artista alemão chamado Henrique Moser, que produziu peças muito belas, sobretudo aqui pelo Nordeste brasileiro. E foi também nesse momento, graças à arte do restaurador com o qual tivemos contato, que foi produzida a rosácea, o vitral rosácea, que se encontra no óculo da fachada principal da Igreja Matriz. Há mais de 2 séculos e meio, a fé em Nossa Senhora da Apresentação ganha força e, como as águas do rio, nutre e guarnece as terras potiguares, e a fé na Mãe de Deus alimenta o povo da capital do Rio Grande do Norte. Em 1953, eu ouvia as minhas irmãs que estudavam em Natal lembrar o bicentenário de Nossa Senhora da Apresentação. E a partir daí sempre eu tinha contatos. Depois, quando entrei no seminário, aí sim sempre estava presente aqui na Catedral nos grandes momentos, na Páscoa, na festa da padroeira, o seminário todo participava das solenidades,
me lembro muito bem de toda essa estrutura tão solene e na qual nós nos encontrávamos. E assim posso dizer que esta catedral sempre se constitui uma referência bonita da fé do povo de Deus em nossa querida Natal. Para aqui convergiam pessoas da cidade toda, de forma que as missas daqui eram missas muito lotadas, muito cheias, e aqui aconteciam os casamentos, os batizados, e nós fizemos um trabalho muito grande de fervoramento litúrgico. Eu, por exemplo, antes de cada missa eu ensaiava com a comunidade para que a comunidade se expressasse no canto durante as celebrações. Aí depois de Padre Hudson entrou o Padre Aguinaldo, eu trabalhei 31 anos com eles aqui, me acolheram aqui na igreja, graças a Deus, e até hoje estou aqui, que todo mundo me preza, gosta de mim. Recordo-me quando minha mãe veio deixar no seminário de São Pedro, aqui era a antiga catedral, e aqui na circunvizinhança, na Praça João Tiburcio, morava uma prima que era a casa de apoio para quando nossas famílias vinham do interior. E quando minha mãe, depois de deixar-me no seminário, vinha para esta casa, perdeu-se por fato da emoção e foi surpreendida de estar descendo, não para a casa dos familiares, mas para a Pedra do Rosário. E ela conta que lá, contemplando por primeira vez a imagem de Nossa Senhora na Pedra do Rosário, fez um pedido a Nossa Senhora e entregou ali o filho dela à Virgem Maria, a Senhora da Apresentação. E sabendo desta oferta de minha mãe, a Mãe de Deus, a Senhora da Apresentação, padroeira de nossa arquidiocese, criei ali um vínculo filial entregue pela própria mãe. E sempre vindo aqui na igreja catedral da época, lembrava desta oferta de minha mãe. E esta igreja, a catedral antiga, na época a catedral de Natal, tem muitas marcas na minha vocação. Foi aqui, nesta igreja, a catedral, que eu vesti a túnica pela primeira vez. Os seminaristas se vestiam aqui com uma missa presidida pelo bispo. Depois também é aqui, quando o meu padrinho era o pároco, o Padre Hudson Brandão, meu padrinho de crisma, realizei aqui nesta igreja, a catedral, a celebração do meu crisma, presidido por Dom Nivaldo Monte, arcebispo do momento, e Padre Hudson, que eu era o pároco daqui, era o meu padrinho, reitor do seminário e pároco da catedral, e aqui recebi também o sacramento da crisma. Depois, quando me ordenei, já na Catedral Nova, mas aqui realizei alguns momentos da minha trajetória vocacional. Primeiro, batismo como diácono ainda foi nesta igreja. O primeiro casamento que assisti também foi aqui nesta igreja. E ainda, padre novo, quando o Monsenhor Aguinaldo, o pároco daqui, precisou de um auxiliar por questões de saúde, eu fui colaborador do Monsenhor Aguinaldo como vigário paroquial desta igreja. Então, voltar para esta paróquia como 39º pároco é para mim uma alegria muito grande por estes vínculos afetivos, familiares e vocacionais que marca a minha história vocacional. Estar aqui, portanto, além de toda a importância histórica, cultural, religiosa que tem esta igreja para o nosso estado, tem referências muito fortes na minha vida afetivamente familiar e vocacional. Sendo hoje o atual pároco desta matriz da apresentação, quero agradecer a Deus todas as sementes plantadas pelos meus antecessores ao longo destes anos. Alguns dos padres já estão no céu, que possam descansar em paz. Outros sacerdotes
em outras missões na nossa arquidiocese, que sejam abençoados. Entre eles, párocos que são santos, que estão no céu. Seja o segundo pároco, o Ambrósio Francisco Ferro, martirizado entre nós. Seja o Padre João Maria, o 17º pároco, já com o processo de reconhecimento de sua santidade. Que eles, lá do céu, abençoe cada um de nós, o povo potiguar e os atuais membros desta paróquia que eles serviram. E como toda a igreja matriz é na sua comunidade uma casa que acolhe as pessoas, esta por ser a primeira paróquia, a primeira igreja do povo do Rio Grande do Norte, ela é de fato em si a casa do povo potiguar, de portas abertas para acolher a todos, para continuar a expressão de fé. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe querida e padroeira nossa, Nossa Senhora da Apresentação, nós te suplicamos cheios de confiança, abre nosso coração ao acolhimento e à vivência da Palavra de Deus, pois é para evangelizar que a Igreja vive no mundo. Deus te salve, Senhora do mundo, Deus te salve, Rainha da paz. Teu amor maternal tão profundo, a divina esperança nos traz. Deus te salve, mais clara que o dia, Deus te salve do sol no esplendor. Teus devotos te louvam, Maria, padroeira da fé e do amor. 21 de novembro surgia, madrugando teu vulto nos deu. Onde quer que estejamos, Maria, nosso afeto será sempre teu. Nesse encontro tão belo da vida, em que estamos mais perto de ti, aparece outra vez, Mãe querida, sobre as águas do azul Potengi. Deus te salve, Senhora do mundo, Deus te salve, Rainha da paz. Teu amor maternal tão profundo, a divina esperança nos traz. Deus te salve, mais clara que o dia, Deus te salve do sol no esplendor. Teus devotos te louvam, Maria, padroeira da fé e do amor. Tu surgiste num raio de aurora, entre as águas do rio e do mar. Teus devotos te louvam, Senhora, e hoje querem teu nome exaltar. No teu vulto a pureza se encerra, ó Senhora da apresentação. Abençoa, Maria, esta terra escolhida do teu coração. Deus te salve, Senhora do mundo, Deus te salve, Rainha da paz. Teu amor maternal tão profundo, a divina esperança nos traz. Deus te salve, mais clara que o dia, Deus te salve do sol no esplendor. Teus devotos te louvam, Maria, padroeira da fé e do amor.